Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai passar para vocês como que funciona o tal do fator R, né? Então a gente viu que tem algumas atividades que desde 2018 têm alguns benefícios tributários quando estão enquadradas dentro do Simples Nacional. E esse benefício, ele é muito interessante porque acaba trazendo uma redução tributária muito interessante para a empresa. Só que ela tem que saber utilizar isso, senão acaba trocando 6 por meia dúzia e não resolve nada no problema dela. Então hoje a gente vai tentar explicar em detalhes como funciona esse fator R. Então o fator R nada mais é, o R, né? Ele é de relação. Então é a relação existente entre a folha de pagamento da empresa e o seu faturamento. E aí uma coisa interessante é que algumas perguntas que a gente acabou recebendo é que, mas se eu não tenho um funcionário registrado na minha empresa, então eu não posso me beneficiar com o fator R? Então, essa é uma pergunta recorrente realmente. Mas sim, mesmo não tendo funcionário na sua empresa, você pode se beneficiar com o fator R. Por quê? O custo com a folha de pagamento, ele não é somente a folha de pagamento dos funcionários registrados. O que está composto dentro do custo com a folha? A folha de pagamento do funcionário, beleza, se você tiver é melhor. O fundo de garantia desse funcionário, a cota patronal, o INSS, tá? E aqui a gente está falando que é a cota do INSS que está dentro do Simples Nacional que você paga, tá? Então a gente sabe que no Simples Nacional, em uma única guia, é composto por vários impostos. E dentro dele, um desses impostos é a cota patronal. Então se você já paga a guia do Simples, você já tem essa cota patronal lá discriminada. E o último aqui, o prolabore do sócio, que aí é o mais interessante para a gente, que é onde a gente tem o domínio para poder aumentar ou diminuir o prolabore de acordo com a necessidade para se beneficiar do fator R. E aí a gente chega nessa relação entre folha de pagamento e faturamento, a gente chega no número mágico, que é 28%. Ou seja, se a sua empresa ela possui uma relação entre custo com folha e faturamento acima de 28%, ela cai no benefício do fator R, podendo se enquadrar na tributação menor do Simples Nacional. E aí, quando a gente fala em regime tributário, né, o que a gente tem aqui? A gente tem dois cenários praticamente. Né? Porque quem está dentro do fator R, né, que são algumas atividades, elas estão até relacionadas aqui embaixo, dificilmente vai para o lucro real. Tá? Porque essas empresas elas não possuem tantas despesas que valha a pena entrar no regime tributário de lucro real. Então a gente trabalha com dois regimes, o Simples Nacional e o lucro presumido. A grande maioria, tá, se inicia dentro do Simples Nacional. A gente tem uma planilha, né, uma calculadora médica, onde a gente, ao informar ali alguns parâmetros, na hora ele já mostra para a gente qual é o melhor regime tributário para essa empresa. E aí a gente chega ali mais ou menos num valor de faturamento de corte, ou de pelo menos de uma análise um pouco mais profunda, em torno de 30 mil reais, mais ou menos. Então, se um médico, um dentista, né, todas essas atividades que podem se beneficiar do fator R, se ele possui um faturamento mensal em torno de 30 mil, a gente tem que fazer uma análise cuidadosa para verificar se é melhor Simples Nacional ou lucro presumido. Abaixo de 30 mil é Simples Nacional. Tá? Porque só se tiver alguma coisa muito diferente, mas em todas as simulações que a gente fez, abaixo de 30 mil, né, em torno de 30 mil, fica melhor no Simples Nacional. E aí, você vindo para o Simples Nacional, você tem duas possibilidades. Ou você será enquadrado dentro do anexo 3 ou dentro do anexo 5.
Então, normalmente, essas atividades que podem se beneficiar com o fator R, elas caem no anexo 5, tá? Então, essas atividades normalmente são tributadas no anexo 5, começando com uma alíquota de 15,5%. Ué, mas espera aí. Então, se eu tenho essa possibilidade ou essa, eu posso escolher onde eu quero? Não, não é escolha, né? Você pode tratar os números da sua empresa para que você, ao invés de ser tributado no 15,5, seja tributado no 6. Mas que números são esses? É o fator R, é a folha de pagamento e o faturamento. Então, o faturamento, dificilmente você controla ele, né? Você vai ter que emitir nota, você tem pagamento via Pix, pagamento via cartão, movimentação de banco, paciente pedindo nota. Então, o faturamento você não controla. O que você vai controlar é o custo com a folha. Mas dentro do custo com a folha, por exemplo, o salário da secretária você controla? Você pode aumentar e diminuir na hora que você quiser? Não. O fundo de garantia você controla? Não. O INSS, a cota patronal, você controla? Não. Então, o que você controla? O que você pode aumentar e diminuir para fazer com que você saia do anexo 5 e venha para o anexo 3? O pró-labore do sócio. E é nesse fator, é nesse item que tem que ser canalizadas suas energias para que ela, sim, seja o item primordial para que você pague quase 1/3 do imposto do que seria devido. Então, se a gente analisar, né, que o fator R ele é analisado através dos últimos 12 meses, ou seja, não é um trabalho que você faz uma vez e esquece. E pronto, a empresa toca o barco desse jeito e pronto. Não. Essa análise, ela tem que ser feita mensalmente, tá? É um controle que tem que ser feito de forma muito cuidadosa, muito criteriosa e tem que ser todo mês. Porque se você não fizer isso, você pode até em determinado mês cair no anexo 3, mas lá na frente você vai cair no anexo 5 e depois fica difícil, ou vai ter que ter muita energia empenhada para que volte para o anexo 3. Então é um trabalho que tem que ser feito de forma mensal. E a Receita analisa os últimos 12 meses. Então, quando você tem uma relação, né, dos últimos 12 meses entre folha de pagamento e faturamento, igual nesse caso aqui, eu tenho aqui um total de folha de pagamento dos últimos 12 meses no valor de R$40 mil. E aí eu tenho um faturamento de R$100 mil. Então você vê que a relação entre um e outro ficou em 40%. 40% é maior do que 28%? É. Então eu entro no anexo 3. Então, se por um acaso, em determinado mês, o meu custo com a folha de pagamento vai ficar inferior aos 28%, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o valor do meu prolabore de tal forma que a soma do custo da folha de pagamento seja superior a 28%. Mas aí vem aquela pergunta, mas espera aí, se eu estou aumentando o meu valor de prolabore, esse prolabore ele é tributado, ele tem imposto, eu tenho que pagar imposto sobre ele. Então, adianta fazer isso? Claro que adianta. Claro que tudo é através de uma simulação, tá? Mas é claro que adianta. Então, mesmo você subindo o seu prolabore e pagando imposto sobre esse prolabore maior, que provavelmente vai ter o INSS e também o imposto de renda, o valor que você vai pagar de Simples Nacional, caindo no anexo 3, é infinitamente menor. Então, quando você soma toda a carga tributária que você vai ter que pagar durante o mês, esse esforço de aumentar o seu prolabore para que o custo com a folha fique maior do que 28% do seu faturamento, no final vale muito a pena. Agora, quando a sua empresa ela começa, né, a ter uma evolução muito forte e você começa a bater ali mensalmente 30 mil, 35 mil, 40 mil,
aí, cara, não vale mais a pena você ficar no Simples Nacional, tá? Aí você tem que mudar para o lucro presumido. O lucro presumido, ele tem uma carga tributária que ele pode variar de acordo com o município por causa do ISS, tá? Mas ele fica mais ou menos em 14,33. Só que ele te dá uma liberdade para ter um faturamento mais alto e sem essa energia de ficar controlando o seu prolabore. Então, quando chega num determinado patamar, e aí a gente fala de 30 mil para cima, fazendo uma análise bem criteriosa, é lucro presumido. Abaixo de 30 mil, Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional, aí a gente tem que analisar, né, o custo com a folha, né, empregar a energia necessária para que o custo com a folha fique maior do que 28% em relação ao seu faturamento e fazer com que a empresa desça do anexo 5 para o anexo 3. Isso é que é o grande benefício do fator R. É você pagar uma carga tributária quase 1/3 do que normalmente deveria ser pago. E aí a gente vê situações onde a gente pegou aqui no escritório empresas com faturamento de 70 mil, 80 mil, 90 mil, enquadrada no Simples Nacional e pagando o anexo 5, 15,5%. Então, quando você joga em percentual, se você pegar, né, uma redução de 1,5%, que às vezes a gente acha que é pouco, cara, mas se você pagar R$2.000, R$2.500 de imposto a menos, joga isso, faz uma projeção para 12 meses para você ver o tanto de economia que você tem. E isso dentro da lei. A gente não está fazendo nenhuma malabarismo, a gente não está fazendo mágica aqui. A gente está trabalhando conforme a lei permite. Então, fator R é muito interessante para todas essas atividades aqui, ó. Médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, academias de ginástica, muito interessante, engenheiros, veterinárias, representação comercial, todas essas atividades podem se beneficiar do fator R, né? E ter uma redução tributária, uma redução, né, da carga tributária muito interessante, muito importante. Então, quer saber mais detalhes? Entre em contato com a gente, que a gente vai disponibilizar para você uma simulação totalmente gratuita através da nossa calculadora, que é uma planilha, né, que a gente utiliza aqui, onde a gente vai colocar os parâmetros como folha de pagamento e faturamento e ele já mostra para a gente qual é o melhor regime tributário para você. Entre em contato com o Codespa e faça a sua simulação.